Só que o que vai dizer que nós desprezamos ou não é o dia a dia. É o nosso dia a dia. São as nossas atitudes. Elas que vão demonstrar se nós estamos recebendo ela ou se nós estamos desprezando ela. Aí nós precisamos abrir a Bíblia aqui no Salmo 109, no versículo 17, para a gente começar a estudar. Vamos lá? Salmo 109, versículo 17, diz assim a palavra: visto que amou a maldição, ela faz o quê? Lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela faça o quê? Ela se afaste dele. Preste bem atenção. Esse versículo ele não está isolado. Se você for ler todo o contexto do Salmo 109, você vai ver que Davi ele estava fazendo uma oração. E nessa oração ele estava falando com Deus sobre as afrontas que estavam vindo contra ele, sobre as pessoas que procuravam o mal dele, sem ver nem para quê. Então ele se apresenta a Deus e ele disse, ele estava desejoso de receber a bênção. E ele estava falando, essas pessoas, elas estavam aptas, na mesma condição que a dele, se elas quisessem, a receber a bênção de Deus também. O problema é que aquelas pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus para absolver tudo que Deus tinha para elas e serem também herdeiras da bênção, elas desprezaram. Que cá entre nós aqui, irmãos, pessoas que começam a perseguir outras, elas estão interessadas em ser abençoado por Deus de alguma forma? Não. Quem está interessado em ser abençoado por Deus, ela cria sua própria história. Pessoas que querem ser abençoadas por Deus, ela não fica querendo se promover em cima de problemas dos outros. Elas não ficam querendo se promover em cima de dificuldades que os outros enfrentam, ou até difamando alguém para crescer em cima daquilo. Pessoas que realmente querem a bênção de Deus, elas fazem a sua parte. E a bênção de Deus vem na obediência. Aí eu vou ler com você o versículo 18. O que o versículo 18 diz? Assim, pois, como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como a água, e em seus ossos, como o azeite. Isso aqui me fez lembrar de uma coisa, quando eu meditava nisso, né? A gente teve ontem, no dia de ontem para hoje, desde 8 da manhã de ontem até 8 da manhã de hoje, 24 horas de oração. E aí, uma boa parte da madrugada, a gente ficou ali meditando, ali enquanto tinha os irmãos orando. Estava ali com um grupo de jovens, né? A gente estava meditando na palavra. E aí eu estava meditando esse versículo com eles e me veio o entendimento. A maldição sem causa, ela não virá. Eu queria que você abrisse, rapidinho, Provérbios capítulo 26. Aqui ele está falando que a pessoa que se veste de maldade, ela é aquela pessoa que ela está desprezando a bênção. Olha só, 26, versículo 2. Esse versículo é muito conhecido. Vou pedir para colocar na tradução NVI. Vou pedir para colocar na tradução NVI. Vai ficar fácil para você entender. Você pode acompanhar na sua tradução, mas a NVI fica muito mais clara para nós. Olha só. Provérbios capítulo 26, versículo de número 2. O que diz aí a palavra? Como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Veja que a Bíblia deixa muito claro para nós aqui que uma maldição, se ela não tiver nenhum motivo, nenhuma causa aparente, ela não consegue chegar ao destino pelo qual ela foi enviada. Eu já vi muita gente, né, durante esses anos na obra, ela chegar, pastor, eu queria que você orasse por mim aqui, que fizeram macumba para mim, só pode ser porque eu estou nessa vida difícil e eu estou passando por umas lutas. Aí a gente vai fazer a oração pela pessoa, a gente pergunta, você já frequentou o terreiro, você já foi em algum lugar assim? Não, é porque tem uma vizinha que é assim, assim, assado. Geralmente é a mesma história. Geralmente o problema é vizinho, né? Aí comenta, não, porque está nessa situação. A Bíblia diz aqui, com muita clareza para nós, que uma maldição sem um motivo, sem uma causa aparente, ela não chega ao destino. Fizeram alguma coisa para tentar atrapalhar a minha vida, mas eu estou ligado com Deus, não tem motivos para isso, então não vai chegar. Isso é a Bíblia quem está dizendo, amém? Isso não são palavras do homem. Isso é o próprio Deus que está mostrando para a gente aqui hoje.
Quando ele fala lá, que nós estávamos lendo o Salmo 109, versículo 18, que a pessoa se vestiu da maldição, se vestiu da maldade, e aquilo se apegou a ela, entranhou nos ossos dela, ele está falando que aquela pessoa, propositalmente, ela causou aquela situação, para ela chegar àquele ponto. Determinadas coisas que o ser humano está colhendo hoje, foram coisas que ele plantou durante a vida. Não chegaria na vida dele nenhuma situação sem motivo, sem causa. Não chegaria. Você pode ter a plena convicção disso. Durante algum tempo da vida, muitas coisas foram acontecendo e a pessoa não teve entendimento, ela foi desprezando a palavra e aí chegou àquele ponto. Escolhas erradas que a pessoa fez na vida, fez ela chegar, né, a determinadas situações que ela está vivendo hoje. Não adianta a gente querer jogar isso no acaso ou na responsabilidade de alguém, porque a escolha que fizemos fomos nós. Aí entrando nessa questão da escolha, a Bíblia fala de dois personagens. O pastor Jamil, alguns dias já vem falando sobre Jacó e Esaú. A Bíblia fala que o Isaac teve 2 filhos, gêmeos, né? Isaac tinha 40 anos de idade quando casou, perseverou 20 anos para gerar um filho. Com 60 anos ele teve os primeiros filhos, né? Foram os 2 que nasceram. Jacó e Esaú. Na realidade, na sequência, primogenitura, Esaú, Jacó, apegado ao calcanhar dele. Durante a vida, aqueles 2 jovens fizeram escolhas. A Bíblia fala que o Jacó, ele foi aquele varão que habitou em tendas, e o Esaú foi aquele que era perito na caça, trabalhava fora. E com o tempo eles foram fazendo essas escolhas, e o tempo foi sim mostrando de tratar com eles sobre o que eles viveriam no futuro. O Jacó, habitando em tendas, ele foi aprendendo sobre a lei, sobre a palavra de Deus, sobre os seus antepassados por meio de Abraão, por meio do seu pai Isaac, e que chegaria a bênção até eles. Já o seu irmão Esaú, porque era do campo, se distanciou da casa, ficou muito tempo ausente, foi aquela pessoa que teve muita dificuldade para entender sobre essa matéria. Ele foi fazendo decisões erradas durante a sua vida. Um certo dia Jacó estava preparando um guisado em casa, uma comida. O Esaú chega do campo cansado, fadigado, e ele vem até o seu irmão. Seu irmão está preparando a comida ali, e o Jacó está lá, e ele chega. Me dá um pouco dessa comida? O Jacó aproveitou a oportunidade e disse para ele, olha, se você me vender a sua primogenitura, me dá a tua primogenitura que eu te dou o guisado aqui. E aí o Esaú abre a boca para falar de uma palavra de maldição para ele mesmo. Ele diz, do que me serve essa primogenitura? Eu já estou a ponto de morrer. E o Jacó disse, então jura-me hoje que ela é minha. E ele jurou. Pega essa tua primogenitura. Ele pegou a primogenitura, recebeu ali a primogenitura e deu o prato lá de comidas lá para o seu irmão. Os anos passaram e o Jacó e o Isaac já estava quase a morrer. A idade chega para todo mundo. Ele já estava bem velhinho. A Bíblia fala que ele já não enxergava perfeitamente. Ele já não tinha uma visão nítida das coisas. Tanto é que o Jacó chegou, né? Todo peludo com a veste que a mãe dele mandou. E a mãe dele disse, olha, vai lá que teu pai está te pedindo lá uma comida. Deixa que eu preparo aqui para ti, eu levo lá. E ele foi lá. Ele disse, mas mãe, não, eu vou estar mentindo contra meu pai, você é amaldiçoado. Ela disse que a maldição caia sobre mim. E o Jacó foi lá. O Isaac ficou meio desconfiado. Será que é ele mesmo? Será que o Esaú, que era o mais velho? Pela lei da primogenitura, antes do senhor da casa morrer, o filho primogênito é que assumia tudo. Inclusive assumia a responsabilidade de liderar a própria mãe. Liderava ela era submissa ao filho. Isso era a lei da primogenitura. E aí o Jacó recebe aquela bênção e o Isaac depois, o cidadão, o Esaú, chega depois do campo. Pai, me dá minha bênção aí. Preparei o guisado para o senhor. Falou, não, meu filho, eu já dei a bênção. O que eu tinha de dar, eu já dei. O Esaú desperdiçou aquela primogenitura num passado e agora ele precisava dela. Ele desperdiçou uma bênção, uma herança que estava à disposição dele. Simplesmente porque durante a vida ele foi se cansando, foi ficando longe dos seus pais, foi ficando longe da bênção. Infelizmente existem muitas pessoas que vivem assim, irmãos. Vai ter momentos da vida que ela vai precisar de uma palavra, de uma direção, e por ela viver muito distante, provavelmente ela não vai ter. Diferente dos que são da casa, os que demandam muito tempo ouvindo, como Jacó,
demandou muito tempo ouvindo, entendeu sobre aquela questão da lei da primogenitura, sobre a importância dela, sobre a importância de aprender sobre os seus antepassados, sobre saber qual herança ele pertencia, que era a herança de Abraão, coisa que o Esaú desprezou, não quis nem saber. Ele era descendente de Abraão, mas tanto faz como tanto fez. Pega essa primogenitura, tu a ponto de morrer. E Jacó estava interessado. Ele desprezou a bênção e ela se afastou dele. Foi o que nós lemos lá no Salmo 109, no versículo 17. Porque você não quis a bênção se afastou dele. Está lá. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste de ti. Aí agora eu quero falar um pouquinho sobre o Jacó. Vamos lá em Gênesis, rapidinho. Nós entendemos aqui que o Jacó, ele já era especialista nessa matéria. Gênesis 49. Penúltimo capítulo, né? O último é o capítulo 50. Gênesis 49. O Jacó chegou ao final da vida dele. Ele recebeu aquela bênção do seu pai antes da morte. O seu irmão ficou com raiva dele, queria vingança. Um determinado dia o Jacó teve um encontro com Deus, passou a noite ali guerreando com o anjo. O anjo quebrou a parte aqui da junta dele, da coxa, desconjuntou ele todinho. E ele ficou o tempo todo agarrado no anjo e disse: eu não vou te soltar se não me abençoar. Enquanto não me abençoar, eu não te solto. O anjo disse: o dia vai raiar. E ele: não te solto, enquanto não me abençoar. E o anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. A partir de agora não se chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Israel quer dizer príncipe. Ali ele recebeu uma bênção e ele teve a condição de chegar até o seu irmão, Esaú, e ele foi lá com receio, claro, porque o Esaú veio com um exército de homens. E quando ele tem um encontro com o seu irmão, ao invés do irmão esganar ele, né, por aquilo que havia acontecido, muito pelo contrário, eles se reconciliaram. Teve aquela reconciliação, se abraçaram, se beijaram ali, fizeram as pazes. E aí o tempo passou, o Jacó envelheceu, gerou filhos, e agora ele já está no final da vida dele. E ele precisa também dar a bênção para quem? Para os seus filhos antes da morte. E aí ele tem, para alguns, a condição de abrir a boca e dar a bênção, nos últimos dias de vida, mas para outros ele teve que dar a sentença. Nós vamos ver que Israel tinha 12 tribos. Essas 12 tribos vieram de Jacó. 12 filhos que ele teve, com as 2 esposas e com as 2 servas, com as 2 concubinas, né? Teve 12 filhos. Esses 12 filhos se tornaram o povo de Israel, né? Dividido em 12 tribos. Antes da morte, Jacó falou com cada um. Eu só vou conseguir falar aqui de 3. Eu não vou conseguir falar de todos porque é muito extenso. Vou comentar breve de 3 dos filhos dele. Em outras oportunidades, se Deus nos der, nós falaremos das outras pessoas. Mas vamos falar dos 3 primeiros filhos de Jacó, que antes da morte ele teve que dar para eles, ao invés de uma bênção, ele teve que dar uma sentença. Pastor, o que é isso? Sim, porque eles desprezaram aquela bênção. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, Gênesis 49, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Aí vem o primeiro, versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Mas ele vai dizer uma coisa no versículo 4. O que ele disse aí? Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subistes à minha cama. Aconteceu algo muito triste durante a vida do Jacó. Esse seu filho aqui, que era filho da Leia, que foi a primeira esposa que ele casou, né? Lembra que ele amava lá, era a outra, né? A Rebeca. Ele amava a Rebeca. Mas não podia casar a mais nova antes da mais velha. E o pai dela enganou ele, né? Embebedou ele e tal.
Quando ele acorda no outro dia, ele tinha casado com quem? Tinha tido a lua de mel com quem? Com a mais velha, a Leia. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos então, e depois você casa lá com a mais nova, a Rebeca. E ele casou primeiro com a Leia. Foi aqui que ele teve seu filho primogênito, esse chamado Rúben. Lembra que ele tinha 2 esposas, mas ele também tinha 2 servas? Zilá e Bila. Tinha 2 servas. Um determinado dia, esse filho primogênito dele, chamado Rúben, ele entra na casa do seu pai, vai lá na cama do seu pai, chama uma das servas do pai e se relaciona com ela sexualmente na cama do seu pai. Isso aqui é bênção ou é maldição? Maldição das piores. O Paulo denunciou isso também na igreja de Coríntios. Lá na igreja de Coríntios, o Paulo denunciou. Ele falou, olha, se ouve falar que vocês praticam coisas que nem os ímpios praticam, como é que um determinado homem se deita com a mulher do seu próprio pai, ou seja, com a madrasta, né? O Rúben fez essa maldade. Em determinado dia ele praticou esse crime. Agora, no final da vida, naquele dia que ele fez, não aconteceu nada. Mas agora o Jacó está chegando ao final da vida, ele tem que abençoar o seu filho primogênito. De acordo com a lei da primogenitura, o que deveria acontecer? Jacó vai morrer. Rúben, que é o seu filho primogênito, ele vai assumir agora toda a herança de Jacó. Tudo que pertence a Jacó vai ser de Rúben. Ele inclusive vai dominar sobre os seus irmãos e sobre a sua mãe e sobre todos da sua casa. Tudo que pertencia a Jacó é transmitido para ele agora, por seu filho primogênito, de acordo com a lei da primogenitura. Só que, você percebe aí que, antes de morrer, ele vai falar o seguinte: inconstante como a água, não serás o mais excelente. Ao invés de dizer, meu filho, você fez tudo certinho, eu estou morrendo, eis aqui agora a tua bênção, você assumirá o meu lugar quando eu expirar pela última vez. Ele não pôde fazer isso. Antes da morte do velho Jacó, ele teve que dizer para o seu filho, por que você fez isso? Que você subiu à minha cama e deitou com uma das minhas mulheres? Você não vai ser o mais excelente. Lembra quem foi o mais excelente dos filhos de Jacó? José, que era o 11º, segundo a genealogia. Não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Era o 11º, era o penúltimo. O mais novo do que ele, só o Benjamim. Mas perceba como as coisas mudam. Justamente porque um desprezou a bênção, ele desprezou, se vestiu de maldição. Quando ele se relaciona com a mulher do pai dele, ele se veste de maldição. Determinadas pessoas, quando praticam algumas coisas, ela está se vestindo de maldição. Agora não vai acontecer nada. Mas se prepare que lá na frente isso aqui vai acontecer. Se não houver arrependimento, vai vir a sentença. Se o homem não se arrepender, vem a sentença em seguida. Porque o que ele fez foi grave. Para ele, tanto faz como tanto fez. Para confirmar isso com você, vamos lá no capítulo 35, aí mesmo em Gênesis. Volta um pouquinho. Capítulo 35, versículo 22. Para você ver o episódio em que aconteceu isso. Gênesis 35, versículo de número 22. O que diz aí? E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, no caso era Jacó, né? Já chamado de Israel, foi Rúben e deitou-se com quem? Com Bila, com concubina de seu pai. E Israel fez o quê? O soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Então, ele, por ser o mais velho, que era para ser a referência para os demais, era para os demais olhar para ele também como um pai, como uma representação de liderança. Depois que ele cometeu esse crime aqui, os outros com certeza devem ter passado a olhar para ele com um olhar de nojo. Inclusive, tinham 2 desses que eram filho dessa Bila. Esse meu irmão mais velho burlou meu pai e se deitou com minha mãe. Né? Você imagina aí o desejo de vingança que não fica no coração daqueles rapazes. Então perceba você, naquela época não aconteceu nada. Se depois você ler todo o contexto, você vai ver que o Jacó guardou aquilo para ele. Ele não tomou nenhuma decisão naquele instante. Podia ter tomado, né? O filho teve relação com a própria esposa dele, era para ele ter passado a faca nele. Naquela época era assim: olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá.
Isso aqui era o que poderia acontecer. Se ele fizesse isso, ele não estava errado. Ah, pastor, mas a Deus cabe a vingança. É a Deus. Mas nesse caso aqui, isso aqui era crime na época. Assim como hoje também é crime. Um cidadão se deitar com a mulher do outro é crime. Ah, não é só traição. Não é só traição, não. É crime. É como se você tivesse subtraído algo de alguém. Mesmo que for conivente lá, que a outra pessoa quis. A outra pessoa também errou e ela está se furtando da sua responsabilidade. E vai prestar conta disso. Ele soube Israel, mas naquele momento ele não fez nada. Mas antes dele morrer, no último instante de vida, ele chama ele e diz: você foi uma daquelas pessoas que foi inconstante no seu trabalho. Teve momentos que fez tudo certinho, mas a maioria dos momentos fez tudo errado. Era para ser o mais excelente, mas não será. A bênção era para ficar sobre ti, mas eu não tenho bênção para te dar. Sabe que o pai está no último instante de vida ali, chama toda a família, todos os filhos. Eu tenho uma bênção para dar para alguém. E ele olhar para todos os filhos e conseguir dar a bênção só para um ou para dois, porque os outros durante a vida fizeram tudo errado. Hoje os pais normais, nós como pessoas normais, vamos chegar e abençoar todos, independente do que eles fizeram. Só que isso não é garantia de que Deus, lá no céu, está aprovando. Você entende isso? Meu pai pode me abençoar, mas se eu fizer determinadas coisas erradas, ele me abençoa, mas Deus não. Aqui é que mora o grande perigo. O pai pode até abençoar, mas aqui você vê que nem Deus permitiu. Ele abriu a boca para dar uma bênção para Rubem. Não permitiu. Aí eu vou comentar dos outros dois. Gênesis novamente, capítulo 49, versículo de número 5. Isso aqui foi o motivo pelo qual o Rúben desprezou a bênção. E não foi só esse o motivo, não. Se você for ler todo o livro de Gênesis, o contexto, você vai ver que eles eram maus. Eles faziam tudo diferente daquilo que havia sido determinado. O único que fazia alguma coisa certa era o José. E foi justamente por isso que eles tiveram inveja de José e quiseram matar José. Porque tudo que acontecia, o José fazia o quê? Levava ao seu pai. Se fizeram de alguma coisa de errado, pois José ia lá e informava: pai Jacó, o que acontece? O Rúben fez isso, o Simeão fez aquilo, o Naftali fez isso, o Zebulon fez aquilo, o Dan também mexeu na outra. E por aí vai. Ele denunciava tudo, ele não ficava escondendo nada de ninguém. Que é a conduta certa, Deus se agrada da verdade. Amém? O que fala a verdade manifesta a justiça. Aí vamos lá, versículo 5 agora. Gênesis 49, 5. E Simeão e Levi são irmãos. E as suas espadas são instrumento de quê? O Simeão era o segundo filho, o Levi era o terceiro. Né? Aqui o pai, antes de morrer, ele vai falar com os filhos: olha, meus filhos, vocês foram uma bênção durante a vida. Vocês fizeram tudo certinho. Vocês não erraram em nada. É assim que o pai falou? Olha só como ele se expressa. Simeão e Levi são irmãos. Quer dizer, farinha do mesmo saco. As suas espadas são instrumento de quê? De violência. Esses dois cidadãos aí, eles erraram feio. Não foi só pelo erro que eles cometeram. Repito, assim como Rúben, não foi só ter se deitado com a mulher do pai. No caso deles aqui, não foi só ter derramado sangue de outras pessoas. Mas durante a vida eles aprontaram muita coisa. Durante a vida eles aprontaram muita coisa. Aqui eu vou comentar com você um dos porquês que o próprio pai, Jacó, fala para os seus filhos: a espada de vocês é instrumento de violência. Se ele estivesse fazendo uma coisa justa, ele ia dizer: a espada de vocês é instrumento de justiça. Mas não é. O que eles fizeram aqui foi maldade. Aí eu queria abrir com você rapidamente, aí no capítulo 34. Volta um pouquinho. Você deixa aqui o capítulo 49 marcado. Vamos voltar ao capítulo 34. Aconteceu algo muito sério. Eles tinham uma irmã chamada Diná. E um cidadão lá de Siquém veio e violentou a sua irmã. Violentou a sua irmã sexualmente. Capítulo 34,
versículo que eu vou ler com você a partir do 21. Capítulo 34. Eu vou ler a partir do versículo 21. Mas antes de entrar no versículo, só recapitulando para vocês. Depois você lê o contexto todo em casa. Vou ler só alguns versículos para enfatizar o que eu estou tratando. Mas esses dois irmãos aqui, tinham essa irmã chamada Diná, que era filha da mesma mãe também, que era a primeira esposa de Jacó, a Leia. E eles descobriram que esse cidadão, que era da região de Siquém, filho de Amor, vieram de uma terra distante. Lá ele teve contato com a irmã dele e violentou sexualmente. Eles poderiam chegar lá e tentar resolver a situação de uma forma aprazível. Tanto é que, se depois você ler todo o contexto, repito o que eu falei agora há pouco, você vai ver que eles foram lá, chegaram mostrando que iriam resolver a coisa na base da conversa. O pai do rapaz lá que violentou a irmã deles, fez um acordo, disse: olha, vocês podem ficar tranquilos, meu filho vai casar com ela, vão assumir, vão se relacionar, nós vamos ter aliança com vocês, vocês vão ter aliança conosco, a situação vai ser apaziguada, vocês vão ter livre acesso aqui em Siquém, e nós teremos livre acesso a vocês, vamos fazer aliança. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Já que o meu filho fez essa maldade, vamos resolver essas coisas. Aí eles fizeram uma proposta. Qual foi a proposta que o Simeão e Levi fez? Olha, nós vamos ter que fazer a circuncisão então. Se vocês, porque naquela época existia a lei da circuncisão. Todo nascido na casa de Abraão devia ser circuncidado. Isso era uma lei. E aí eles vieram com aquela história, né? Vocês vão ter que circuncidar então seus homens. Vocês circuncidam eles estão conosco, e aí nós vamos fazer aliança. Senão nossa irmã não vai ficar com incircunciso não. Na casa de gente que não tem a mesma aliança que a nossa. Só que aquela circuncisão ali, que eles estavam dizendo, não era uma aliança daquele povo que estava se unindo com eles agora com Deus. Era uma forma que ele estava achando de entrar, para trazer aqueles homens, para trazer aquelas pessoas, para tentar depois apunhalá-los. Foi uma estratégia que ele usou. Usou de mentira, usou de engano. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano não estará firme perante os meus olhos. Aqueles que usam de mentira não ficará firme na minha casa. Não fica firme. Então eles estavam usando de mentira para querer destruir a vida daqueles homens daquela cidade. E aí vem o acordo que o pai desse rapaz aceitou, o Amor. Diz assim a palavra, versículo 21. Estes varões, ele falando, né, o Amor falando com o povo, com seus homens que estavam ali, dizendo: olha, estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. 22. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são. Você vê que aquela lábia que o Simeão e o Levi usou para querer atrair os homens daquela cidade, ele conseguiu. Que o pai do cidadão lá do Siquém, que fez aquela nhaca de se relacionar com a filha do cidadão lá, estuprar ela, fez aquela arte toda, ele concordou com o que eles haviam dito, com o que o Simeão e o Levi haviam dito. Já que vocês querem ter aliança conosco por esse meio, nós concordamos. Ele começa a falar para os homens: olha, varões, irmãos, nós vamos fazer o seguinte, eles querem ter aliança conosco, nós vamos nos relacionar com eles, vamos entrar na cidade deles comprar, eles vão comprar aqui na nossa, vamos fazer uma relação comercial, vamos familiarizar com eles, mas tem um motivo, tem uma questão que nós temos que cumprir no acordo. Qual é? Nós vamos ter que circuncidar. E aí nessas questão de circuncisão, ele aproveitou a oportunidade. Versículo 25. Versículo 25. Veja o que aconteceu. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada
e entraram afoitamente na cidade e fizeram o quê? Fizeram o quê, pessoal? E mataram a todo macho. Aquela atitude foi extremamente reprovada por Deus. Sabe por que foi reprovada? Porque tinha gente inocente que não tinha nada a ver com aquilo. Eles derramaram sangue de gente inocente que não tinha nada a ver com aquele acontecimento. Isso aqui, irmãos, faz a gente ficar um pouco pensativo. Às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, para querer tirar uma dor que nós estamos sentindo, e podemos machucar a gente inocente. Temos que ter muito cuidado. Temos que colocar a mão na consciência antes de tomar qualquer decisão. Porque nós podemos matar a gente que não tem nada a ver com a história. Eu já vi gente se revoltar com uma coisa e ele xingar todo mundo que não tinha nada a ver com a história. Xingar todo mundo que não tinha nada a ver com a história. Na última sexta-feira eu falei aqui, estava comentando com os irmãos aqui no culto das 19 horas, falando que nós não temos que fechar as portas com as pessoas. Tem gente que vai precisar de uma bênção em determinado momento, e tem determinadas pessoas que Deus irá usar para aquilo. Mas por ela ter sido ríspida, grossa, maléfica, ela fecha aquela porta. Ela fecha. Eu me lembro muito bem de Saulo de Tarso. Lembra quando Deus fala com Ananias? Jesus trata diretamente com Ananias. Ananias, vai à rua chamada direita, entra na casa de um homem chamado Simão, e lá você vai encontrar um cidadão chamado Saulo, que é de Tarso. E você vai lá, porque ele está esperando o homem por nome Ananias, que vai impor as mãos sobre ele, sobre a visão dele, ele vai voltar a enxergar. O Ananias falou, não, esse homem mata as pessoas. Pela característica de Paulo, naquela época, ele afastava as pessoas dele. Mas como Deus, o próprio Jesus, se apresenta para o Ananias e traz aquela palavra, o Ananias vai lá e faz o quê? Então, porque o Senhor está mandando, eu vou lá e obedeço. Mas talvez foi até com receio. Né? Ele chega lá, irmão Saulo, eu vim aqui para te fazer ter vista novamente, pôs as mãos sobre ele, ele foi curado da cegueira. E ele passou 2 anos ali, juntamente com os cristãos daquele lugar, aprendendo a palavra. Mesmo rejeitado por alguns, porque ele havia sido um perseguidor, mas depois foi bem aceito, porque se tornou a principal peça na mão de Jesus para ganhar as pessoas para o reino de Deus. Amém? Mas as portas estavam fechadas, se dependesse dele. Nesse caso aqui, eles fizeram uma atrocidade tamanha. Tinha gente que morreu ali naquela situação que não tinha nada a ver. O Simeão e Levi foram lá com espada e apunhalou um, apunhalou o outro. Foi só chegando, eu fico imaginando, né? As cenas dos filmes. Tchá, tchá, né? Pega aqui, pega lá. Derruba um aqui, derruba outro ali. E por aí vai. Corta a cabeça aqui e tal. Cena de filme. É basicamente aquilo que acontecia naquela época. As guerras eram físicas. Mas na nova aliança, a nossa guerra é espiritual. Amém? Não é nada de brigar com ninguém, isso é perca de tempo. Isso não leva a lugar nenhum. São discussões paralelas que não levam a lugar nenhum. Se tiver gente querendo discutir, você fica quietinho na sua e segue o seu caminho. Pode ser que um dia você precise daquela pessoa ou ela precise de você. Amém? E eles falharam feio. Vem o versículo 26. Olha só. Mataram também a fio de espada a quem? O triste da história. Porque foi esse cidadão chamado Amor. A tradução dele é assim, Amor. Esse cidadão aí, que era o pai lá do cidadão que teve relação com a irmã deles, a Diná, e que quis que o filho assumisse o compromisso com ela e que eles firmassem aliança. Ele queria resolver a coisa da melhor maneira possível. Esse cidadão aqui, o Amor, queria resolver a situação pacificamente. Não, pode deixar meu filho, nós vamos tratar desse negócio. Ele vai assumir a moça, eles querem casar, nós vamos fazer aliança, vamos fazer tudo certinho. Eu quero fazer a circuncisão. Pois tá bom, vamos chamar os homens aqui. Vamos lá, homens, vamos lá fazer a circuncisão. Eles querem aliança conosco, tudo certinho. Quando os homens estão lá, preparando para fazer tudo, eles chegam e começam a matar todo mundo. Inclusive mataram a quem? Amor. E a seu filho Siquém, o que havia tido relação com a irmã deles. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Para eles, aquilo foi uma vitória, foi um triunfo, foi grande feito que eles fizeram. Mas no final aqui a gente percebeu que não foi. Voltamos lá, para a gente terminar. Gênesis 49.
Gênesis 49, versículo de número 6 agora. No 5 ele falou: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de quê? De violência. Aí é o que ele vai falar no 6. No seu secreto conselho, não entre a minha alma. Quer dizer, eles fizeram conselho entre si, não entre a alma do seu pai não estava junto nisso. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. O Jacó disse: a minha glória com vocês não vai. Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima fizeram o quê? Arrebataram bois. Quer dizer, mataram gente que não tinha nada a ver, subtraíram daqueles homens lá o que eles tinham como despojos, eram os bois, eram os escravos, eles levaram coisas. A gente não leu tudo, mas depois se você ler tudo, vai ver que eles levaram muito mantimento que era daquele povo para lá, que não era para levar. Ele já era um povo próspero, porque Deus é Deus de Abraão, era Deus de Isaac, era Deus de Jacó, e seria Deus deles também, que era descendência de Abraão. Pois eles optaram pelo errado. E o triste da história está no versículo 7, para a gente terminar. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Quando a Bíblia fala sobre espalhar, sobre dividir, ele está falando: vocês não vão ter consistência. Vocês não vão crescer na proporção que deveria crescer. Vocês não vão alcançar o patamar que deveriam alcançar. Vocês não terão a mínima condição de viver algo subexcelente, porque, infelizmente, desprezaram a bênção. A bênção estava à disposição deles, descendência de Abraão, mas optaram pela maldição. Optaram por fazer diferente. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição hoje. Lá depois você lê Deuteronômio 11. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Ele ainda fala: escolhe, pois, a bênção, né? Está à nossa disposição. As minhas escolhas vão decidir se eu vou viver a bênção ou se eu vou viver a maldição. Tem gente que está fazendo determinadas coisas que hoje está tudo normal. Vai chegar o tempo em que vai chegar a justiça. Tem um ditado que fala, né? Que as pessoas usam por aí: Deus tarda, mas não falha. Hã? Deus não tarda, não. Isso é mentira. Deus vai no momento certo. Amém? O homem é que falha aí, que tarda, que decide de uma forma do jeito normal, às vezes influenciado por alguma coisa. Deus não. Deus, ele age no momento certo. No dia que era para eles receberem a bênção, o pai disse: vocês foram homens de violência. Usaram os conselhos de vocês mesmos, não quiseram saber dos meus. Vocês foram pessoas que se ajuntaram por si próprio. A congregação de vocês eu não habitarei. Por causa disso, vocês serão o quê? Malditos. Maldito foi Simeão, maldito foi Levi. E hoje eu quero orar junto com você em cima dessa palavra. Maldito foi Rúben. Tudo por quê? Que desprezaram a bênção. Herdeiros de uma grande obra, viviam debaixo de uma hierarquia poderosa. Eles eram a 4ª geração de Abraão. O homem mais poderoso que Deus tinha naquela época. E jogaram fora tudo aquilo. Vou orar com você nessa tarde. Pedir a Deus que a gente possa despertar, para a gente não perder as bênçãos de Deus. Por causa de determinadas coisas que vão acontecendo durante a vida. Determinados acontecimentos que a gente quer resolver do nosso jeito. Deixa Deus trabalhar. Deus está cuidando de tudo. Amém? Não, eu queria resolver aquilo, eu vou ter que falar para ele umas coisas. Se aquiete. Pode ser que um dia que você precise. Se tiver de resolver, resolva na boa. Que nem o Amor tentou. Não conseguiu. Foi injustiçado, morreu. Mas eu tenho certeza que Deus foi misericórdia com aquele cidadão. Que ele não concordou com o erro do filho e quis acertar. Agora Simeão e Levi, malditos.
Isso é muito forte. Palavra maldita é uma palavra muito forte. Fica de pé, vamos fazer uma oração.